Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Elvis. O tema de nossa aula de hoje será a ocupação do interior da colônia. Vocês irão aprender como que os primeiros portugueses que chegaram ao Brasil, como que eles iniciaram a colonização do interior do país. Então pegue aí a sua caneta, pegue o seu papel, faça as suas anotações para que você venha a tirar aí o maior proveito de tudo que eu vou explicar. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, durante muito tempo eles ocuparam somente essas regiões aqui próximo próximo ao oceano, né? Essas regiões aqui litorâneas, né? Ficaram bastante tempo ali, somente ali, tá? Por quê? Porque entrar mais aqui para o interior era muito difícil, tá? Era uma selva muito densa, havia também a questão dos indígenas, que ofereciam muita resistência contra a invasão nas suas terras, havia a questão das doenças, tá? Então, por causa disso, esses primeiros portugueses, eles ficaram durante muito tempo, muitos anos, somente ocupando essa região aqui litorânea, né? O Brasil naquela época era só essa parte aqui, ó, essa parte em verde aqui. Toda essa parte aqui do outro lado pertencia à Espanha, né? Porque havia lá a questão do Tratado de Tordesilhas, né? Que dividiu aqui, passou uma linha imaginária aqui no mapa, né? Então ficou dividido aqui, né? Uma região ficou com o Portugal e a outra região ficou para a Espanha, tá? E aí, quando aconteceu lá a União Ibérica, houve um período na história onde Portugal acabou se unindo com, com a Espanha. Nós chamamos isso de União Ibérica. Durante a União Ibérica, houve lá um pequeno esforço de colonizar mais a região aqui do interior do país, né, criando lá um forte na Baía de Guarajá, né, que fica lá na atual Belém, Belém do Pará. Criaram um forte ali que era uma construção para proteger a região, e foi uma das primeiras tentativas de criar colônias ali também mais para o interior, né, sair um pouco do litoral e entrar mais um pouco ali no interior do território, ok? Mas essa primeira tentativa foi uma tentativa bem tímida, né? Durante muito tempo eles ficaram mais mesmo aqui pelo litoral, né? Mas aí com o tempo, com o passar do tempo, foi havendo outros esforços aí de colonizar, né? Graças, por exemplo, ali aos criadores de gado do Nordeste, né? Que criavam lá o seu gado na região, né, esse gado aqui ele começou a ser usado muito para usar nas fazendas de cana-de-açúcar, nos engenhos de cana-de-açúcar, né, para poder, como animal de tração, né, começaram a utilizar também muito gado para alimentação, né, para suprir necessidade de carne para as pessoas, né? E esse gado ele era criado livre, né? E quando esse gado ele buscava os seus pastos, eles entravam cada vez mais para o interior do país, né? Então, quando esse gado ele entrava mais para o interior em busca desse pasto, acabava se colonizando, as pessoas acabavam se estabelecendo no local, né? E muitas vezes esse essa esse gado ele entrava em áreas indígenas, as pessoas entravam em áreas indígenas, causavam conflito ali com os indígenas, né? O tabaco também foi muito importante ali para a questão da colonização, né? Porque o tabaco ele também dava um certo lucro para os produtores, né? Então eles começaram a buscar terras, buscar territórios
para plantar esse tabaco e cada vez mais eles entravam mais para o interior também. E também teve o surgimento das bandeiras. Né? O que eram as bandeiras? Eram expedições, né, que geralmente partiam ali da região de São Paulo. São Paulo, naquela época, era uma região muito pequena, chamava-se São Paulo de Piratininga. Né? Era uma região bem pequena e muito pobre. Né? Era uma região que ficava isolada das outras. Né? Tinha ali a Serra do Mar, que impedia que produtos chegassem até São Paulo. Era uma região que ficava isolada da metrópole, que era Portugal. Né? Então, por causa disso, eles empobreceram muito. Né? E também São Paulo não tinha uma terra apropriada para plantação de cana-de-açúcar, que naquela época era o que dava dinheiro. Né? Então, por causa disso, havia muita pobreza em São Paulo e a única opção que essas pessoas tinham era o quê? Investir na exploração, explorar novas terras, explorar novos territórios. E aí eles organizavam as bandeiras, né? Organizavam as bandeiras e eles entravam ali mata adentro em busca de riquezas, coisas que eles poderiam depois vender para poder manter o seu sustento, né? E aí que surgiam os bandeirantes. Né? Quem eram os bandeirantes? Eram essas pessoas que lideravam as bandeiras, né? Que eles saíam ali de São Paulo e iam para outras regiões em busca de condições, ali, de coisas que eles pudessem depois vender para ter o seu sustento. Né? Vocês devem ter acompanhado lá a polêmica com a estátua do Borba Gato, né? Borba Gato ele foi um bandeirante, né? Foi um explorador aí daquela época, um famoso explorador daquela época. Né? E aí, para algumas pessoas ele foi um herói, para outras pessoas ele foi um vilão assassino, né? Aí eles botaram fogo lá na estátua do Borba Gato. Okay? Essa estátua aqui que você está vendo ali fica em São Paulo. Okay? Mas, graças ao trabalho dos bandeirantes, o Brasil ele foi ganhando, foi expandindo o seu território. Né? Se o Brasil ele tem hoje aquele formato que você vê no mapa, então, em grande parte disso foi graças ao trabalho de exploração dos bandeirantes. Né? Os bandeirantes que descobriram lá a região do Mato Grosso, do Paraná, do Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, tudo isso foi descoberto e foi colonizado primeiramente lá graças ao trabalho dos bandeirantes. Tá? E esses bandeirantes, muitas vezes, eles entravam em conflito com os jesuítas. Tá? Os jesuítas eram sacerdotes católicos, padres católicos, que chegaram ali junto com os primeiros portugueses, tá? E esses jesuítas, eles tinham um grande interesse de converter os indígenas, eles queriam ensinar o cristianismo para os indígenas, então eles não queriam que esses indígenas fossem escravizados, e um dos trabalhos dos bandeirantes, uma das missões dos bandeirantes era o quê? Era pegar indígenas para poder escravizar e vender. Né? Então eles entraram em conflito com esses padres jesuítas. Enquanto os jesuítas queriam proteger, os bandeirantes queriam aprisionar os indígenas para poder vender como escravos. Né? E para proteger esses indígenas, esses padres jesuítas criaram as missões. Essas missões eram o quê? Eram grandes aldeias, grandes aldeamentos, que ficavam escondidas no interior da mata, né? E essas missões, a construção dessas missões com o objetivo de proteger os indígenas, eles ajudaram também a colonizar mais a região do interior do país, ok? Porque essas missões elas ficavam bem escondidas ali no interior da mata. Os indígenas ficavam lá trabalhando, ficavam lá plantando para o seu sustento, recebiam aulas de catecismo, aprendiam a religião católica, tinham aula de latim, tinha aula de cristianismo, né?
E muitas vezes essas missões elas eram descobertas e eram invadidas pelos bandeirantes. Os bandeirantes invadiam para poder pegar esses indígenas e depois vender eles como escravos. Aí os jesuítas tentavam se defender como podiam, né? Eles compravam armas, davam armas para os índios, ensinavam os indígenas a atirar com arma de fogo, tudo para se proteger contra, contra os bandeirantes. Tá? Havia também ali naquela época muito sertanismo de contrato, né? Quando estourava lá, por exemplo, um combate de, de indígenas, né? Revoltas de indígenas, né? Que se revoltavam contra a invasão de suas terras, né? Então eles contratavam bandeirantes para ir até lá e combater esses indígenas revoltosos, né? Os indígenas rebeldes. Né? Eles também tinham a missão de recapturar escravos fugidos. Havia muita fuga de escravos indígenas, e quando havia essas fugas, eles contratavam bandeirantes para ir atrás desses indígenas, né? E isso aconteceu tanto com escravos indígenas como também com escravos africanos. Depois, quando começou a escravidão africana aqui no Brasil, esses bandeirantes também eles eram contratados para ir atrás desses escravos africanos que às vezes conseguiam fugir. Né? Inclusive o Quilombo dos Palmares. Quilombo dos Palmares foi um refúgio de escravos, uma cidade de escravos que fugiam, né? E iam lá para se esconder, né? O Quilombo dos Palmares era liderado pelo Zumbi dos Palmares. O próprio Quilombo ele foi destruído por um bandeirante, que foi o Domingos Jorge Velho. Não, por isso que a figura dos bandeirantes, muitos consideram os bandeirantes heróis, porque eles eram exploradores e conseguiram é, expandir os territórios brasileiros, e muitos também consideram esses bandeirantes assassinos, né? Vilões, demoníacos, né? Porque eles ajudavam a aprisionar índios, né? Ajudavam a aprisionar escravos africanos, né? Muitos escravos africanos foram mortos por bandeirantes, inclusive o próprio Zumbi, ele foi morto pelo Domingos Jorge Velho, de uma forma brutal, né? Então tem esses dois lados aí, né? E aí cada um acredite no que quiser, né? Eu vou aqui, dou os fatos, né? E cada um escolhe no que vai querer acreditar. Eu acredito que para o estudante é muito mais importante ele saber que existem essas diversas interpretações do que propriamente acreditar em alguma coisa. Primeiro você investiga e procura saber todas as posições, depois você toma a sua posição, a sua decisão, ok? Bom, os bandeirantes também foram aqueles que descobriram ouro no Brasil. Né? Uma das missões dos bandeirantes, além de caçar índio, de caçar escravo fugido, era buscar metais preciosos, buscar pedras preciosas, né? E foram eles que primeiro descobriram ouro nas regiões de Minas Gerais, de Goiás, né? E no Mato Grosso também, certo? E aí começaram ali a corrida do ouro. Né? Várias pessoas, quando a notícia se espalhou de que ouro havia sido descoberto nas regiões, em terras brasileiras, então aquilo começou a chamar a atenção de todo mundo. Pessoas vinham de toda parte do Brasil para ir lá para as minas buscar ouro, até fora do Brasil, em Portugal, quando chegou lá a notícia de que haviam encontrado ouro no Brasil, muitos portugueses abandonaram tudo lá para vir para o Brasil em busca do tão sonhado ouro, da tão sonhada riqueza. Né? E aí eles começaram a entrar em conflito com quem? Com os bandeirantes. Né? Os bandeirantes eles se achavam donos do ouro. Afinal de contas, foram eles que exploraram. Afinal de contas, foram eles que descobriram aquelas regiões. Então, para os bandeirantes, o ouro tinha que ser deles. Só eles poderiam ter o direito de explorar e enriquecer com aquele ouro. Né? Mas aí começaram a chegar ali muitos estrangeiros,
principalmente portugueses, atrás daquele ouro também. E isso gerou um conflito entre bandeirantes e esses portugueses. E esse conflito ficou conhecido como Guerra dos Emboabas. Por que esse nome Emboaba? Porque os bandeirantes eles olhavam para aqueles portugueses com aquelas roupas esquisitas, e os portugueses usavam aquelas botas de cano longo, e eles olhavam aquilo e eles olhavam e falavam: nossa, eles parecem aquelas aves de perna emplumada, né? É o emboaba na linguagem indígena. Emboaba significa ave de perna emplumada. Então era um emboaba, por isso Guerra dos Emboabas. Então foi um conflito ali entre bandeirantes e portugueses pela posse do ouro, pela posse do ouro. E aí os portugueses, os emboabas, acabaram vencendo os bandeirantes. Os bandeirantes não tinham muita gente para combater, não tinham muitos recursos, não tinham muitas armas, ao contrário dos portugueses. Então, os bandeirantes acabaram perdendo perderam a Guerra dos Emboabas para os portugueses. Houve lá um episódio lamentável ali do Capão da Traição. Os portugueses conseguiram cercar os bandeirantes, depois de matarem um monte de bandeirantes também, cercaram eles e falaram: se vocês se renderem, vocês se rendam, e nós vamos poupar a vida de vocês. E aí eles fizeram isso, depuseram as suas armas, colocaram as armas no chão, e mesmo assim eles acabaram sendo fuzilados pelos portugueses. Por isso que aquela região, a região de Sabará, em Minas Gerais, que existe até hoje ali, aquela região ficou conhecida como o Capão da Traição, por causa desse episódio aí. Ok? E após isso, os portugueses eles alcançaram o domínio ali do ouro, conseguiram dominar o ouro, e começou uma nova fase da história brasileira, que foi o período do ciclo do ouro. Mas isso já é assunto para a próxima aula, para os próximos vídeos. Espero que você tenha gostado aí, e até a próxima.